Neemias estava realizando uma grande obra e sabia que não podia fazer tudo sozinho. Nós até já vimos aqui, não é, essa questão de você entender que você não pode fazer tudo sozinho, que você precisa pedir ajuda, que você tem que delegar. Então, tanto o líder precisa entender que ele precisa de ajuda, quanto a pessoa que está começando algo, fazendo algo, precisa de ajuda, todo mundo. E Neemias sabia disso, que ele não ia fazer isso sozinho. Porque Deus te dá uma visão, Deus te dá um projeto, mas esse projeto vai exigir pessoas. Você não vai precisar só de recurso financeiro. Você não vai precisar só de materiais. Mas você vai precisar de mão de obra. Você vai precisar de pessoas. Então, Neemias tinha essa plena convicção. Tanto que, desde o primeiro momento, quando ele começa a relatar o seu projeto, o que ele pretendia fazer, ele já começa incluindo pessoas. As cartas eram para ser dadas a pessoas importantes. Pessoas que iam autorizar o início daquele trabalho. Pessoas que iam ceder material. Pessoas que iam ajudar de alguma forma. Então, enfim, ele sabia que ele precisava. E desde o início ele convoca as pessoas certas, né, para poder fazer parte daquela grande obra. Só que ele chega num determinado lugar e, como diz aí o texto, ele não só ele convocou as pessoas, mas ele também não tem como você sozinho supervisionar uma obra desse tamanho, dessa magnitude. Você precisa dividir tarefas. Cada região ele colocou líderes, supervisores. Olha, vocês vão cuidar dessa parte, tal pessoa vai cuidar dessa. Aí ele chega nesse lugar aí, nessa região de Tecoa, só que nesse lugar o texto diz, e os nobres daquele lugar se recusaram, não foi só ouvir Neemias, foi a ouvir e obedecer os supervisores do local. Eles, não, nós não vamos obedecer, a gente não vai, esse tipo de trabalho aí que você está mandando fazer, a gente não vai fazer. Então, eles nem obedeceram à liderança local, e quando você não obedece à liderança local, logo você não obedece o líder principal, que era Neemias. Não vamos nos submeter. Prossiga o texto comigo. Neemias designou vários homens para supervisionar. Porém, na região de Tecoa, os supervisores enfrentaram a oposição de pessoas ricas e influentes. Por que eu coloquei aí pessoas ricas e influentes? Porque quando se fala de nobre, de nobreza, a gente tende a entender como uma coisa muito boa, pessoas boas, nobres. Não, aqui é nobre no sentido de nobreza, de viver no status social da época. Eram pessoas ricas, pessoas influentes, poderosas, que sempre existem em todo lugar. Em todo canto que você for, sempre naquela região vai ter as pessoas mais influentes, mais ricas, as que mandam na cidade, as que mandam no bairro, as que mandam no povoado, sempre tem isso, todo lugar. Então aqui, por isso que eu fiz questão de botar esse nobre aí, já traduzido do que é, porque quando a gente diz um trabalho nobre, uma pessoa digna, uma pessoa correta, não é nesse contexto. Eram pessoas ricas, eram pessoas influentes. Essas pessoas se achavam grandes demais para se submeter àquele trabalho e àqueles líderes. Aí volta de novo, né? Neemias estava fazendo o quê? A obra de Deus. Talvez aqueles nobres pensaram, como vamos nos submeter à liderança de um copeiro? Ou você acha que eles não sabiam que era Neemias? Quem está à frente dessa obra? O cara que servia o copo do rei? O copeiro agora disse que vai reconstruir os muros? O copeiro agora diz que é o líder? O copeiro diz que agora vai ser o governador? Quem ele pensa que é? Para nos mandar fazer trabalho braçal. Porque qual era o trabalho, irmãos? Construção. Eu me submeter a isso? Eu trabalhar? Não, eu sou nobre. Eu sou da família fulana de tal. Quem nunca ouviu isso, né? Com quem você acha que você está falando? Então essas pessoas disseram, esse copeiro acha que ele é o quê? E o pior, o copeiro ainda manda outros. Quem sabe lá quem eram os supervisores? Provavelmente pessoas do povo também. Porque na obra de Deus, você não vai colocar só as pessoas que têm status. Na obra de Deus não tem isso. Então, Neemias, ele convocou quem precisava e quem estava disposto a fazer. Quem queria fazer. Gente soberba e arrogante se acha especial demais para certos trabalhos. Gente soberba e arrogante não se sujeita à liderança espiritual porque não entendem a hierarquia no reino de Deus. E aí a gente entra nessa questão. Porque isso é fundamental para que você entenda
que você pratique e você ensine. Porque tem muita gente, lembre-se, era a obra de Deus, não era a obra de Neemias. Não era o projeto de Neemias. Não era uma coisa pessoal. Ele disse, olha, isso aqui é a terra santa. É a terra do povo que Deus escolheu. Essa terra aqui não é minha, não é sua, é de Deus. E os muros dessa porção de terra, eles estão em ruínas. Então nós vamos fazer a obra de quem? De Deus. Ele disse, eu sou um instrumento. Ele era um instrumento para fazer a obra de Deus. E essas pessoas não entenderam isso. Porque gente arrogante, e eu quero abrir um parênteses aqui muito importante. Soberba e arrogância não só tem a ver com posses financeiras. O que tem de pobre metido a besta não está no gibi. A gente está falando aqui num caso muito específico, né? A gente está falando aqui, de fato, os ricos, os influentes. Beleza, mas não coloque essa conta da soberba só no rico não, viu? Porque tem gente, a arrogância, ela independe. Você diz assim, como? Porque quando a pessoa tem alguma coisa, você ainda diz, não, é porque tem. Mas esses aí, você fica assim, como? Porque não tem a ver. Não tem a ver com posses. Tem a ver com coração, caráter. Porque tem o pobre soberbo. Como também você não pode, eu acho erradíssimo, dizer assim, fulano é uma pessoa humilde porque ela é pobre. Não, ela é pobre. Agora, se ela é humilde, tem a ver com comportamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque se fosse assim, só o pobre é humilde, não. Conheço também rico muito humilde. Essas pessoas, olha o que diz aí, gente soberba e arrogante, não se sujeita à liderança espiritual, porque não entende a hierarquia no reino de Deus. Os critérios do reino são diferentes do mundo. No reino de Deus, o copeiro vira governador e o nobre tem que se submeter a ele. No reino de Deus, o pescador vira apóstolo e o senador vira ovelha. Sim ou não? Quem era Pedro? Um pescador. O pescador, apesar de... Não, era um empresário. A Bíblia diz o quê? Que ele tinha, tanto ele quanto Tiago e João, que eram outra família, junto com o pai, eles tinham seus próprios barcos, eles tinham... Mas eles eram pescadores, ou seja, uma função que para a sociedade é uma função ali simples. Agora, quem era José de Arimateia? Um senador. Qual era a função dele no reino? Você entende como é no reino de Deus? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era o professor, reitor da Universidade Teológica. Será que não era um cara extremamente preparado para ser um dos discípulos, um dos apóstolos? Porque esse cara conhece. Aí Jesus faz o quê? Qual é o teste de Jesus com ele? Tu não está nem sabendo coisas naturais que eu estou falando. Você não compreende nem as coisas básicas que eu estou falando. Que ele diz, tem que nascer de novo. Como? Vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Aí Jesus disse, meu filho, já foi reprovado. Porque os critérios do reino são diferentes. No reino não tem essa de qual é a sua profissão, qual é o seu nível intelectual. Não, é chamado, é vocação. E é muito maravilhoso você ver como Jesus selecionou os 12. Um monte de pescador, aí lá no meio ele colocou um da coletoria, já era um nível mais alto, mas Jesus disse, vai ter que ficar aqui junto com esses, viu? Vai ter que andar com os pescadores. Então Jesus, ele nivela, porque ele diz assim, não tem essa coisa de você se achar melhor, porque você tem uma condição melhor, porque você tem um estudo maior. Tanto que a Bíblia diz que eles eram simples no falar. O que foi que mais chamou a atenção das pessoas na pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos? Depois que ele é cheio do Espírito Santo, depois do Pentecostes, o que é que acontece? Começa a pregar. E o povo fica maravilhado por isso. Diz, onde ele aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Ele nunca estudou, ou seja, é o irmão Pedro? É o Pedrinho? É o Pedro, o pescador? Porque no reino é diferente, tem a ver com chamado e unção. Isso não anula a necessidade de estudo, de preparação. Quanto mais preparado intelectualmente você estiver, melhor. Porém, isso não é critério. Isso não é pré-requisito. Entende?
Então, no reino de Deus não tem isso. E essas pessoas, e aí você diz, mas era nessa época? Não, ainda hoje. Eu conversei uma vez com uma pessoa, logo no início da nossa igreja, uma pessoa que pastoreava uma grande igreja, e ela disse assim, ela era pastora, e ela disse, eu sinto saudade de pastorear pessoas simples. E na época a nossa igreja só era gente simples mesmo, porque todo mundo foi abençoado aqui na caminhada. Todo mundo foi sendo abençoado na caminhada. Na caminhada. Hoje a gente vê todo mundo, né, uma bênção, todo mundo foi abençoado na caminhada, com raríssimas exceções, que já chegaram prósperos financeiramente. Mas a maioria, 99,9%. E a gente contando, ela disse, eu sinto muita saudade de pastorear gente assim. Ela disse, porque não tem uma raça pior de pastorear do que rico. Ela usou esse termo. E na época eu digo, não. Ela deve estar vendo de uma forma, porque a gente não entende quando a gente não vive. É difícil a gente entender quando a gente não vive a situação. Aí ela disse, porque o rico ele não quer se submeter. Ele acha que a riqueza dele é um salvo-conduto para ele fazer o que ele quiser. Ele não quer ouvir mais pastor. Ele não quer vir para o culto. Quando você chama para repreender ele, ele fica todo magoado. Porque você está repreendendo. Eu sou o doutor fulano de tal. Eu sou a doutora fulana de tal. Eu já cheguei em igrejas onde as pessoas que têm chamado não ocupam os lugares, porque quem está ocupando são os doutores, doutoras, que não têm chamado nenhum. Estão agindo mundanamente. Então eles pegam a hierarquia mundana e trazem para dentro da igreja. Então lá fora a pessoa é grande, então na igreja ela tem que ser grande. Ela não pode ser um obreiro qualquer, entre aspas. Tem que ser logo um pastor, tem que ser logo um professor de escola bíblica, não pode ser. E a pessoa não tem um pingo de chamado. Aqui na igreja, eu louvo a Deus por isso. Aqui na igreja, ninguém é colocado em nenhum lugar por causa do bolso. Aqui ou tem chamado ou não tem. Ou está apto ou não está. Não tem essa. Por exemplo, um juiz. Ele é juiz, e tu é juiz lá fora. Aqui tu é minha ovelha. É difícil para o cara que manda. O poder político é grande, mas o poder do judiciário não existe. Existe até a piadinha entre eles, né? O juiz pensa que é Deus e o desembargador e o ministro, ele tem certeza. Então, para essas pessoas é muito difícil. Eu vou ficar na igreja do apóstolo Pedro? Eu comprava peixe desse cara. Eu comprava peixe. Aí eu vou ser da igreja dele? Então, se o Espírito Santo não transformar a pessoa, que aqui a gente está falando do natural. Se o Espírito Santo, se essa pessoa não se deixar ser transformada pelo Espírito Santo, ela não se submete. Por que é que tem gente que não fica em determinadas igrejas, mas procura igrejas de status? Essa pessoa não está procurando Jesus. Ela está procurando status. Ela quer estar na igreja que tem mais gente influente. Ela quer estar no meio. Então, gente soberba e arrogante, ela não entende os critérios do reino. No reino de Deus não existe isso. Deus não olha para a gente pelo nosso estudo, pela nossa capacidade humana. E aí, esses últimos textos que vocês leram, tanto de 1 Coríntios como 1 Timóteo, eu gosto muito desse de Coríntios, que Paulo está dizendo assim, vocês já perceberam que Deus não escolheu muitos nobres? Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis, para envergonhar aqueles que se acham. Então pode prestar atenção, quantos juízes são pastores? Quantos médicos são pastores? Existem, mas quantos são? Quantos milionários são? Ah, eu sou milionário, tal, aceitei Jesus, tenho um chamado pastoral. Quantos? Por quê? Senão o cara se gloria. O cara vai dizer, eu estou aqui porque, gente, eu estudei, tá? Estou aqui nessa posição porque, olha quem eu sou. Também, se Deus não me escolhesse, né? Aí também é uma questão de falta de visão de Deus, né? Porque, olha, como eu sou tão bom. Eu sou maravilhoso. Então, Deus, ele escolhe a gente de acordo com o critério dele. No reino é diferente. E eu não estou dizendo aqui que uma pessoa, que um juiz não pode ser pastor. Não, eu estou dizendo que não são muitos. Paulo não disse que não existe. Ele está dizendo, não são muitos os nobres da carne que são escolhidos para o reino. Não são. Porque essas pessoas são soberbas. E aqui não está falando só de chamado ministerial.
Falando de aceitar Jesus mesmo. Porque Jesus fala o quê do jovem rico? É tipo assim, vocês estão vendo, eu dei a aula para vocês entenderem. Ó, tá vendo a dificuldade que é? Porque aquele cara era soberbo e arrogante. Ele falou todos os pecados que ele não tinha, esqueceu de falar o principal. Ele só faltou fazer igual o professor Girafales. Eu sou demais, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. Que ele chega para Jesus e diz, bom mestre, olha, tudo eu tenho guardado até hoje. O homem ele se achava a pessoa, tipo assim, o que é que o senhor está fazendo com esses caras e não está comigo? Eu sou demais. E Jesus percebeu isso. Porque tem gente que pega aquele texto onde Jesus manda o cara doar tudo e diz, ó, tá vendo? Não pode ter riqueza. Jesus mandou o cara doar. Entenda o que Jesus estava fazendo ali. Ele estava tratando com uma pessoa específica. Os ricos que vieram para ele não mandou fazer isso. Zaqueu era um ladrão. Ele mandou o ladrão devolver o que tinha roubado. Ele nem mandou, né? O ladrão se sentiu constrangido a fazer. Mas Jesus nunca disse, olha, não pode. Não. Jesus faz o teste. Você se acha tanta coisa, né? Você é tão maravilhoso, está faltando uma para você ser perfeito. Porque o cara se achava perfeito. Que está aqui na salvação, Jesus diz, eu vou lhe mostrar. Você não é o que você pensa. Você está com uma visão aí, está com uma autoestima muito elevada. Calma. Venda tudo e dê aos pobres e venha. Que aí você vai ser aí. Aí o cara, tá bom. Amanhã eu faço isso. Aí Jesus, entenderam? Porque não tem a ver só com riqueza, tem a ver com soberba. O cara se acha melhor que todo mundo. Tá vendo como é difícil? Tá vendo como é difícil um rico vir para a igreja, sentar e ouvir o pastor? Tá vendo como é difícil para um rico vir sentar do seu lado? E Jesus está dizendo isso, olha como é difícil. Não está dizendo que não existe. Eu volto a dizer, o que tem de rico, humilde, o que tem de gente que quanto mais prospera, mais humilde é, mais abençoado é. Não tem nada a ver, é questão da pessoa. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o que aí onde vocês leram? Diga aos ricos desse mundo, Timóteo, deixa a soberba de lado, sejam ricos de boas obras. O problema aqui não é a riqueza, não é você ter posse, o problema aqui é a soberba. Não há problema nenhum em você ter, não há problema nenhum em você prosperar, pelo contrário. Jesus disse que veio para que você tenha vida abundante. Jesus disse, olha, vocês não me pediram nada até agora, peça para que a alegria de vocês seja plena, Ele quer que você tenha. Que você cresça, que você realize agora o teu coração. E olha o texto, quando as tuas riquezas aumentarem, bota o coração nelas, é isso? Jesus disse, quando suas riquezas aumentarem, não coloque nelas o coração. Ele está dizendo que vai aumentar. O que ele está dizendo? Quando? Ele não está dizendo se aumentar. Interessante isso, né? Ele não disse se, não, ele está dizendo, ó, quando aumentar, porque vai aumentar, você está andando comigo, vai aumentar. Jesus está dizendo, está andando comigo, vai prosperar. Quando aumentar, filhinho, não coloque nelas o seu coração. Está aí, esse é o ponto. O coração dessas pessoas está ali, na riqueza. Então ela não consegue ser humilde para se submeter. E no reino de Deus não existe isso.